Beleza? Então, voltamos aqui com o slide para finalizar esse conceito nosso aí. Gente, então, só tirar esses. Vamos lá. Então, fechando esse conceito nosso, falando ainda sobre os tipos, né, de corrente elétrica, agora nós vamos destacar algumas coisas a mais, né, entre corrente alternada e contínua, já que sabemos aí basicamente a diferença, né, entre corrente contínua e alternada. O que temos que destacar é o seguinte, são as siglas e símbolos agora. Tá? Corrente contínua, ela tem como sigla a letra D e C. Como símbolo, essa linha reta tracejada. Tá? Isso aí é comum que vocês vão acostumar com isso. Certo? E a alternada, ela tem o símbolo como se estivesse mostrando a oscilação, como que ela se movimenta. Esse é o símbolo da corrente alternada. E a sigla AC. Tá? Vamos entender o porquê. Vou passar para frente aqui um pouquinho, depois eu volto. A sigla da corrente contínua é DC, porque no inglês ela é corrente direta. Olha lá, direct current. Então ela é chamada no inglês como corrente direta. Né? E o inglês, como ele costuma ser um padrão universal, por isso que essa sigla ela se mantém, tanto para a gente também. Né? Para a gente ela é corrente contínua, mas a sigla vai ser no inglês, DC, tá? Corrente direta. E o tracejado é padrão universal, né? O símbolo. Tá? E a corrente alternada, aqui ó, é corrente alternada mesmo no inglês. É a mesma coisa. Por isso que a sigla é AC mesmo. E o símbolo é a movimentação como se estivesse demonstrando, né? A alternância entre positiva e negativa lá, né? O símbolo da alternância, tá? Então é isso, certo? Eu acho que eu tenho, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui, esse aqui é um multímetro, um aparelho importantíssimo para a gente, né? Para medir grandezas elétricas, tá? Tem várias grandezas elétricas para se medir. E aqui, por exemplo, nós vamos ver, ó, duas delas que nós estamos até estudando. Esse pedacinho aqui, ó, ACV. Então é para fazer medição de corrente alternada. Ó. AC. O V é de volts, né? Que é a unidade de medida da corrente. Da tensão, desculpa. A unidade de medida de tensão é o V. Então nós temos aqui, ó, ACV. Corrente alternada. E do lado de cá nós temos o DCV. Tá? DCV é o que? Então, DC, ó, corrente contínua, e o V de voltagem, né, de volts, que é a tensão também. Tá? A unidade de tensão, volts, é para as duas, tanto para alternada como contínua. O que modifica aí para a gente memorizar é o AC e o DC. Tá bom? E outra coisa também, poderia estar o símbolo aí, tá, gente? Tem multímetro que, em vez de mostrar as siglas, mostra o símbolo, né? Tá? Por isso que a gente tem que memorizar também o símbolo. Tá bom? Então, aí nós temos as diferenças, então, aí. Tá? Como eu falei com vocês anteriormente, as duas formas relacionadas à forma como os elétrons, né, se movem no interior dos condutores, ou seja, as duas seguem o mesmo padrão. Né? Não tem diferença, não.
Enquanto na corrente contínua os elétrons se movem no único sentido, vai direto, reto, sem ficar oscilando entre positivo e negativo, na corrente alternada o sentido de movimento é alterado de maneira periódica, né? Aquela alternância entre positivo e negativo. Então, isso aí é a movimentação diferente, né? Basicamente diferente entre as duas correntes. Tá? E lembrando que a tensão delas é bem diferente. Né? A tensão de uma é 110 ou 220, da outra é no máximo 12 volts. Beleza? Então é isso. Agora falando um pouquinho mais sobre corrente contínua, DC, é possível produzir corrente contínua a partir da corrente alternada, gente. Então, o que quer dizer isso? A corrente contínua, ela passa a existir, ela surge a partir da corrente alternada. Tá? Então, a corrente contínua nada mais é do que a própria corrente alternada retificada, filtrada, transformada, igual eu falei com vocês. Né? Então, ela é retificada, selecionando apenas um de seus sentidos. Tá? Então, ela vai parar de ficar no mais e no menos, né? Positivo e negativo. Então, na hora que ela chega nesse componente eletrônico, ele faz uma retificação escolhendo a sua direção para ficar uma direção fixa e deixa passar somente de uma forma. Tá? E aí ela passa a ser direta. Okay? Isso pode ser feito, né, por meio de um circuito que utiliza diodos. É justamente o nome do componente eletrônico que faz essa retificação, né, essa transformação. Ele é chamado ele é considerado um semicondutor, esse diodo. Né? Ou seja, os semicondutores eles só admitem a passagem de corrente num único sentido. Não permite sentidos oscilatórios, né, diferentes. Tá? É esse camaradinho aqui, ó, né, os diodos. Existem várias formas de diodos e cada um deles é utilizado para determinados fins, né? Certo? Na informática, os componentes das placas de circuito da informática, nós vamos encontrar geralmente esses, tá? Esse talvez, né? Esse daqui nós encontramos também, SMD, tá? Esse aqui também, beleza? São mais comuns, mas eles têm essa capacidade de fazer essa retificação, né? Essa seleção, né? Seleção de corrente, né? No caso, é o sentido, tirar essa alternância, né? De positivo e negativo, admitindo a passagem de um único sentido e não como a corrente alternada, né? Oscilando entre positivo e negativo. Tá? Então, essa daí é os diodos, né? Componentes que fazem essa transformação, essa retificação aí. E aí ela passa a ser uma corrente com um único sentido, né? Sem oscilação. Tá? Só que a tensão são tensões baixas. Certo? Esse é o componente aí que faz essa transformação, então, o diodo. Beleza? Falando um pouquinho sobre a corrente alternada, agora, né? Ela tem um módulo variável, né? A corrente alternada não é igual a contínua, tem um módulo variável e esse módulo muda dentro do seu tempo. Né? Mais à frente nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é esse tempo, quantidade de oscilações, né? Você vai estudar mais para as próximas aulas aí, a gente vai dar uma estudada sobre isso, tá? Falando justamente sobre isso, né? Nesse tipo de corrente, os elétrons realizam movimentos, né, oscilatórios em torno da mesma posição e por isso eles não se propagam ao longo do condutor. Então ele fica girando, né, em torno do condutor.
tá? E dessa forma, se movimentando também à frente, né? É uma maneira bem diferente de se movimentar em relação à corrente contínua. Falando um pouquinho sobre vantagens e desvantagens, a corrente contínua, sua principal vantagem é o quê? É a sua eficiência nos circuitos de baixa tensão. Ou seja, gente, é imprescindível, é importantíssimo a corrente contínua para componentes eletrônicos. Tá? É extremamente importante. Então, os componentes eletrônicos dependem de baixa tensão. E é justamente a corrente contínua que fornece essa baixa tensão. Tá? Então, ela é importantíssima, né? Totalmente eficiente para os eletrodomésticos e eletrônicos. Tá? Tudo que é baseado na eletrônica. Certo? Aí dá outros exemplos aí, ó. Veículos híbridos, antenas de televisão, rádio, celular, né? Etc. E a sua desvantagem é que esse tipo de corrente, a sua tensão não pode ser alterada por outro aparelho, né? Como os transformadores. A gente não consegue trabalhar os valores de sua tensão através de transformadores, né? Aqueles aparelhos que transformam valores de tensão, não existe essa possibilidade. No caso da corrente contínua. Tá bom? E falando sobre vantagens e desvantagens da corrente alternada agora, ela apresenta como vantagem o quê? Justamente essa oposição que eu acabei de falar. Abaixar e aumentar a sua tensão elétrica por meio dos transformadores. Tá? Então, isso aí eu consigo fazer com a corrente alternada. Né? Eu coloco um transformador lá numa ligação elétrica lá que eu tenho e gero uma tensão diferente através do transformador. Né? Então, um aparelho diferente, eu consigo transformar a tensão elétrica que eu tenho. Né? Isso aí, na corrente alternada, é possível. Né? E, além disso, tipo de corrente para transmissão de alta potência, né? E mais econômico. Né? O que significa isso? Alta potência porque suas tensões são altas, né? E ela é mais econômica, né? Tem também menor perda de energia, tá? Por isso que é comum, né? Normalmente as usinas no mundo todo aí gerarem corrente alternada, né? É óbvio, né, gente? Porque se a corrente contínua fosse melhor, mais econômica, mais fácil, né, de transmissão, é óbvio, né, que ia acontecer o quê? É óbvio que as usinas, né, geradoras, iriam gerar corrente contínua, né? Mas é óbvio que não. Que a corrente alternada ela é mais econômica, ela é mais fácil a sua transmissão, tem menos perda, né? Então,